Fala, fera! Na aula de hoje vamos resolver mais um problema envolvendo plano inclinado sem atrito. Olha só, dois blocos de massas iguais são ligados conforme a figura. O plano inclinado é perfeitamente liso. A polia e os fios são ideais. Sendo G a aceleração gravitacional, prove que a aceleração escalar A dos blocos é A igual a G, que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2. E aí, fera? Vamos resolver esse problema? Saca só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar todas as forças que atuam sobre o meu sistema. Então se liga. Nós sabemos que vertical e para baixo nós temos a força peso. Mas antes eu vou chamar esse bloco aqui de bloco 1 e vou chamar esse bloco aqui de bloco 2, apesar de saber que os dois apresentam a mesma massa. Então se liga, vertical e para baixo eu tenho a força peso, a força de atração gravitacional, que puxa o bloco 1 para o centro da Terra. Lembra que a força peso sempre vertical e para baixo. Pelo fio, o bloco 1 puxa o bloco 2. E a força transmitida pelo fio nós conhecemos como força de tração. Então tá aqui a força de tração. Por reação, o bloco 2 puxa o bloco 1. Como é um par de ação e reação, é o mesmo fio, é a mesma tração. Então aqui no bloco 1 não tem mais força, beleza? Força peso para baixo, tração para cima. Aqui no bloco 2 já coloquei a força de tração. Nós sabemos que no bloco 2 existe a força peso, a força de atração gravitacional, que puxa o bloco 2 verticalmente para baixo, que é o peso P2. Existe a força que o plano exerce sobre o corpo, que é exatamente essa força de compressão, é a força normal, tranquilo? Então no bloco 2 nós temos a força de tração transmitida pelo fio, a força peso vertical e para baixo, e perpendicular ao plano inclinado a força normal, beleza? E aí, fera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa força peso e vou fazer mais uma vez a decomposição, como eu fiz no vídeo anterior. Olha só, essa força P2, eu posso trazer aqui, eu posso esquematizar as componentes dessa força peso. Nós teríamos aqui a componente Px do bloco 2, e nós teríamos aqui a componente PY do corpo 2, tranquilo? Como essa componente PY e essa normal N2 em módulos são iguais, eu vou apagar essas forças. Essa componente PY e essa força normal são iguais, então eu vou apagar essas forças. E também vou apagar a força P2, já que vai restar apenas a componente Px paralela ao plano inclinado, a componente da força peso no bloco 2, tranquilo? Então, para o nosso bloco 2, eu vou considerar apenas a força de tração e a componente Px2, tranquilo? Então, se liga, com certeza, esse bloco 1 apresenta uma aceleração vertical e para baixo, e com certeza esse bloco 2 apresenta uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força de tração e do Px2. E aí nessa questão eu vou resolver corpinho por corpinho, tranquilo? Não vou direto. Vou resolver a segunda lei de Newton, vou fazer a segunda lei de Newton para o bloco 1 e fazer a segunda lei de Newton para o bloco 2. Vem comigo. Então ficaria assim. Tá vendo? Para o bloco 1, como eu sei que a aceleração é para baixo, essa força peso P1 é maior que a força de tração. Então, para o corpo 1, eu tenho que a segunda lei de Newton fica P1 menos tração, que seria a força resultante que atua sobre o corpo 1, igual a massa do corpo, que é M, tá? Vezes a gravidade. Ou, perdão, gravidade não, vezes a aceleração. Tranquilo? Então, P1 menos tração igual a massa vezes aceleração.
Para o corpo 2, perceba que a componente Px2 e a força de tração apresentam o mesmo sentido. Então, a força resultante que atua sobre o bloco 2 seria a componente do peso no eixo x, mais a força de tração, igual a massa vezes a aceleração. Fera, lembra que no plano inclinado, a componente do peso no eixo x é dado pelo produto mg, que é a força-peso, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano. Perfeito? Mas se eu tenho uma equação para o corpo 1 e eu tenho uma equação para o corpo 2, eu posso achar a equação geral para esse sistema. A força de tração que aparece em cima e a força de tração que aparece embaixo tem a mesma intensidade. Então eu vou somar essas duas equações. Então eu fico com P1 mais Px2 igual à soma das massas, M mais M, vezes a aceleração. Tranquilo? Eu sei que a força-peso que puxa o bloco 1 para baixo seria o produto mg. Mas a componente do peso do bloco 2 no eixo x está aqui, ó. Seria o mg seno de θ igual a m mais m, que me dá 2m vezes a. Perfeito? Fera, aqui eu posso colocar mg em evidência. Então ficaria, colocando m vezes g em evidência, eu fico com 1 mais seno de θ. Isso igual a 2 vezes m vezes a. Como a massa aparece multiplicando do lado esquerdo e a massa aparece multiplicando do lado direito, eu vou fazer aqui a simplificação. Conclusão, esse 2 que multiplica do lado direito passa dividindo aí para o lado esquerdo. Então eu teria que g, que multiplica 1 mais seno de θ, sobre 2, igual a minha aceleração. Ajeitando para ficar igual como a questão pediu para você demonstrar, eu posso escrever que a aceleração é igual a g, que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2. Tranquilo? Então, nós conseguimos provar. Só vou ajeitar aqui esse θ que ficou horrível, né? Nós conseguimos provar que nessa situação, a aceleração do sistema é igual a g, que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2. Tranquilo? Então, uma questão que aparentemente, pela resposta, parece ser uma questão difícil, mas uma questão muito tranquila, uma questão muito fácil de plano inclinado. Então tá aqui, CQD, como queria demonstrar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!